O maior e mais bem equipado hospital do Litoral Paulista, a Santa Casa de Santos conta com pronto-socorros adulto e infantil e ampla assistência 24 horas em diversas especialidades. O hospital também possui a maior rede de operadoras de plano de saúde credenciadas da região para atendimentos de urgência e emergência. Consulte os convênios credenciados. Santa Casa de Santos, o hospital que une história, pioneirismo e modernidade. Começa agora Jornal em Foque. Apoio Santa Casa de Santos, cada dia mais completa. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Estamos iniciando mais um Jornal em Foque. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua presença. Agradecendo também você que nos acompanha pelas nossas redes sociais. Nosso Facebook, facebook.com/jornalbocnews, nosso canal no YouTube, youtube.com/bocnewstv. Inscreva-se em nosso canal também. Você pode também assistir ao programa no nosso site, bocnews.com, sempre com informações relevantes. É importante você também acompanhar o nosso site, fique bem informado, onde a credibilidade é a nossa marca registrada. Lembrando, reprise 5 horas da tarde na TV com Santos, e no mesmo horário, 5 horas da tarde, Rádio Santos FM, 92,5 MHz, mais uma possibilidade para você acompanhar o Jornal em Foque. E hoje é um tema muito especial, um tema até que a gente vai discutir praticamente pela primeira vez aqui, porque é uma área que está crescendo muito, possibilidades. Você tem sonhos, projetos, por que não colocá-los em prática, né? E como fazer esse link de suas ideias, suas propostas se tornarem realidade. E o nosso convidado é o Diego Nunes, que é da Nunes Incentivados e da Cultivotec aqui, que faz um trabalho aqui enorme aqui, não só em Santos, na região toda, no estado, e está apostando muito nessa questão dessa ligação aí, né, entre poder público, iniciativa privada e, é claro, as pessoas, as ideias, os projetos. Diego, muito obrigado pela tua presença. Olá, Fernando, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, falando com a sua audiência também, Jornal em Foque. E tenho certeza que vai ser uma excelente conversa, um excelente bate-papo aqui, viu? Exatamente, essa é a nossa proposta aqui, né, que você traz aí, é assim, Diego, vamos começar, né, que essa área de incentivos, né, sempre foi colocada, né, muito como, né, utilizando recursos públicos, tudo, né, e não estou entrando no viés ideológico, tudo, mas existe perfeito, muito não, disso. Perfeito. Mas, assim, é uma fonte de fomento, assim, que é indiscutível e cada vez crescente nas mais variadas áreas. Até as pessoas que são leigas, às vezes têm sonhos, têm projetos e não sabem como tirar do papel muitas vezes, ou são tímidos, não têm contato, né, de como transformar aquilo ali em realidade. E dentro dessa questão, muitas vezes, que é colocada, né, muitas vezes o dinheiro público para incentivar algumas ações nesse aspecto. O que são, como é que funciona, o que são, até para desmistificar a questão da lei de incentivos, dos mais variados que existem. O que elas são, o que elas representam e quanto elas têm hoje impacto hoje na economia e na nossa sociedade. Perfeito. Fernando, é uma excelente colocação que a gente já inicia aqui esse bate-papo e vou começar pela ordem das perguntas que você citou aí. Sim. Primeiro, um processo de objeção, né? Uhum. Que passa muito pela desinformação. Uhum. Então, já coloco aqui a condição da oportunidade de estar falando sobre esse tema, é justamente o que constrói uma narrativa de informação, independentemente, né, da questão ideológica, não, de informação, de como aquilo de fato se estabelece, né? Então esse é um primeiro ponto. A gente saiu já desse período de objeção, já faz um tempo isso, essa narrativa, ela já é uma narrativa passada, e muito se deve-se isso pelo um processo novo, pelo um olhar novo da informação e principalmente da atuação de quem compõe esse ecossistema. Uhum. Esse ecossistema ele é formado por 3 atores. A iniciativa privada, que é aquele que investe nos projetos, o poder público, que é aquele que renuncia parte da receita, e o terceiro setor, que pode ser ali colocado como associações, fundações, institutos, produtores culturais, pessoa física ou jurídica? Pessoa física ou jurídica que vai gerenciar esses recursos e entregar isso na ponta para o benefício
da população como um todo. Então, já partimos de um princípio que esses 3 atores, hoje, eles participam de um processo extremamente que passa por uma regulamentação, seja qualquer dessas áreas, tá? Eu posso citar a especificidade de cada uma delas. Claro. O poder público só aceita um projeto se aquele que propõe o projeto tiver todas as suas certidões nas 3 esferas, tiver todo um processo de alinhamento, tanto do que é proposto com aquilo que é solicitado de forma orçamentária. Há uma comissão que analisa isso e desenvolve isso e aprova isso por meio de uma publicação no Diário Oficial. A lei de incentivo ela é extremamente transparente o seu processo. É que a gente ainda não tem essa cultura de absorver esses trâmites via os processos públicos. Então, ela já parte por uma condição de análise do poder público, de controle, né, e de anuência de falar, olha, esse proponente está apto a captar esse recurso. Então já é uma primeira análise. Depois vem a análise da iniciativa privada, que eu já vou colocar esse ponto como importante, porque existe um novo olhar para a lei de incentivo, existe uma nova estratégia para a utilização disso, e parte muito pela participação da iniciativa privada. Houve uma legitimidade de utilização desses mecanismos muito ligada a uma governança corporativa, a uma estratégia, depois chegaram a estratégia ESG, né, que compõe ali o ambiental, o social, e reforçou a governança corporativa como um pilar fundamental para qualquer corporação se estabelecer, independentemente do core dela. Isso trouxe com ela junto o compliance. O compliance ele foi muito bem-vindo nesse processo, porque essas práticas trouxeram legitimidade da utilização das leis de incentivos por meio da iniciativa privada. Então você já vê aqui 2 ações complementares para isso ser validado, Fernando, que traz ali uma qualificação, uma análise de quem vai gerenciar esse recurso, qual a finalidade dele, se isso foi prestado conta, quem são as pessoas que gerenciam as fundações, os institutos, as associações, o mesmo produtor cultural ou o educador físico, no caso de uma lei de Santos aqui. Então, isso trouxe uma capacidade de gestão e uma necessidade de capacidade de gestão de quem gerencia esses recursos na ponta, que são esses últimos atores do terceiro setor, e trouxe um ciclo virtuoso, que ele é composto por diversas validações, não só de uma única parte, mas de 3 partes, porque o proponente ele só consegue obter de novo a possibilidade de entrar com um projeto via lei de incentivo se ele prestou conta do anterior. Isso tá todo não é tão simples assim. Não, isso está todo... Para quem não conhece, é bem complexo. Exato, Fernando. Hoje está tudo... Cada centavo conta, que é dinheiro público. Perfeito. Hoje está tudo sistematizado, tudo integrado. As ações de qualquer mecanismo desses, que eu vou citar aqui, eles são transparentes, via poder público, via iniciativa privada. Então esses atores hoje, eles fomentam a utilização desses mecanismos, porque ele passa por todas essas práticas que validam e dá segurança para gerar esse benefício. Pô, eu estou seguro que eu posso abrir mão dessa renúncia, eu estou seguro de forma orçamentária também que eu posso não contar com esse orçamento público para o próximo ano. A empresa está segura de investir porque ela analisou tudo, ela entendeu quem são esse ator que vai utilizar recurso e vai levar o nome dela junto com isso. Claro. E ela cobra isso e desenvolveu isso na ponta com gerenciamento de um proponente melhor, de entendimento que ele precisa ser desenvolvido para utilizar esses recursos, e isso trouxe um benefício maior na ponta. Hoje os mecanismos representam um número bem robusto e, consequentemente, trazem os seus impactos a reboque, que é o que é mais importante. Até para entender também, Diego, porque às vezes as pessoas não têm noção. As áreas são tantas, né? Você tem projetos nas áreas de educação, cultura principalmente, que é mais lembrado, esporte também, meio ambiente, enfim. A possibilidade hoje é muito grande. E aí você tem as leis de incentivo, que são municipais, tem outras que são estaduais, e tem as federais também nesse aspecto. Até para as pessoas leigo entender, né?
e está começando. O que é mais fácil? Eu vou começar aqui no meu mundo, aqui, âmbito municipal. Estou falando no caso de Santos, que Santos é uma cidade que é uma boa referência. Tem que destacar isso, uma boa referência. Agora, com a Arte Preta, né? Você tem Paulo Gustavo, você tem Aldir Blanc, que é federal, você tem PROAC, que é estadual, mas em Santos tem algumas peculiaridades aí de linhas importantes nesse aspecto, né? Audiovisual também, até para as pessoas entenderem o que existe e na comparação com as cidades da região, o que também tem. O Guarujá parece que tem alguma coisa também. O Promify na área de esporte, que é uma ideia também lá antiga, começou lá atrás, né? Se a gente for pensar, se não me engano, foi no governo Papa, se não me engano. Isso, né? Exatamente. Então, se a gente for pensar aí, mais de 20 anos aí nesse sentido. E quais são os caminhos, o que fazer, como que funciona exatamente isso daí? Perfeito, Fernando. Isso, vou escalar isso de forma municipal até o federal. E é um excelente exemplo que você citou aqui. Nós somos sempre uma cidade de vanguarda em muitos aspectos, né? Historicamente a gente tem esse benefício aqui de promover as ações pela primeira vez. Com as leis de incentivos não foram diferentes. Santos promoveu a primeira lei de incentivo do Brasil, que é essa que você citou, que é o Promify. Eu não vou lembrar agora, 2012, 2013, enfim, ela entrou em vigor mesmo em 2015. Onde houveram, 2014 para 2015, onde houveram esses primeiros investimentos. Nós somos frutos do Promify também. Nascemos e desenvolvemos esse ecossistema iniciando pelo Promify. A gente atua no Promify desde 2015. Começamos com um investimento de R$80 mil com a iniciativa privada. E hoje a gente representa ali, por meio dos nossos clientes, a iniciativa privada ou por os proponentes, grande parte dos projetos que são subsidiados. E eu vou trazer alguns números que eu acho que é super importante. Primeiro, hoje o Promify e o Promicult são dois programas, um para a cultura e um para o esporte. O Promify hoje ele representa 0,002 do nosso orçamento, tá? Então este ano ele tem um teto de R$4.300.000, tá? Isso dá uma capacidade de ali impactar, viabilizar mais de 50 projetos, porque ele tem um teto de 100 mil. Sim. E quem pode propor? Quem é uma associação esportiva ou um educador físico e pessoa física. Então, eu vou te dar um número dos últimos 5 anos. O Promify atinge o seu teto de integralidade, que hoje é de 4.600.000, desse exercício, né? Em outros anos ele acompanhou esse 0,2 a arrecadação do município. É uma lei totalmente transparente, no qual a iniciativa privada investe e isso ela já verifica, já consegue ver esse abatimento na GIS via Secretaria de Finanças, então ela acompanha esse abatimento de forma ali, exatamente, de forma clara e transparente no próprio sistema da prefeitura. Isso gerou impactos significativos na nossa região. Lógico, a gente tem uma narrativa e de fato somos uma cidade muito esportiva e o Promify contribui bastante, porque se você colocar aí no calendário da cidade aí, ou no calendário da cidade, na finalidade de eventos ou nas questões de outras finalidades educacionais sociais, ele representa mais de 50 projetos no ano. Que se você colocar na finalidade social, em diversas regiões periféricas, desenvolve diversas modalidades, parte educativa de contraturnos também em determinadas localidades, então ele tem uma contribuição muito efetiva. O Promicult é uma lei um pouco mais recente, ela é de 3 anos para cá, ela tem um teto de renúncia esse ano de 1.300.000, onde nos últimos 2 anos também isso foi integralizado, muito por esse sucesso que foi o Promify. Ele foi melhorado aí no sistema do Promicult e já passa por um novo olhar, um novo período de informação. Então ambos programas eles são têm uma quantidade de demandas de projetos, de receber propostas muito grande. Tem um teto que hoje tem uma quantidade de empresas querendo investir muito grande. Tanto que esse teto, a gente demonstra em números para poder aumentar, porque aí houve uma eficiência. Exato, é uma outra história, vamos com calma, né? Mas mostra a eficiência dele. E você colocou muito bem, ele é uma porta de entrada, tanto para a iniciativa privada, como para o proponente, entender como no território dele ele pode contribuir com o projeto dele, e a empresa pode ser colaborativa, além de ser uma geradora de emprego, de tributos.
ela também contribui com o desenvolvimento do território, né? Então eles ativam esse mecanismo juntos, o poder público viu um ganho nisso, né? Até de voltar esses tributos, tem um estudo da FGV que demonstra que cada real incentivado, ele volta a 1,54 e parte desse valor em serviços e tal, volta de tributo para a esfera que renunciou. Então ele é um ciclo virtuoso de fato. Esse modelo contagiou outros municípios, a gestão pública do Guarujá, há mais ou menos 3, 4 anos atrás, não vou recordar, também veio, a gente foi muito participativo nessa interlocução ao poder público daqui, para eles entenderem, e a gente expandir isso em outras localidades que têm condição de desenvolvimento tributário, né? A gente tem a margem ali, onde tem a operação portuária no Guarujá também, né? A margem direita, né? Como temos aqui uma área, um setor portuário muito forte, que gera tributos, a gente tem uma característica no nosso território muito de ISS de R. Isso se estabeleceu lá, lógico, até amadurecer isso e tal. Hoje é uma realidade no Guarujá, tanto a lei do Promify já há muitos anos, e este ano entrou em vigor a lei do Promicut na sua execução de fato, e a iniciativa privada participativa. E é o mesmo percentual em relação a... Não, lá são percentuais menores, geralmente a lei começa com percentuais menores e elas vai se desenvolvendo até estabelecer esse teto. O Promicut está justamente nesse processo agora. E isso também está sendo colocado para Cubatão. Cubatão já tem um programa ali que é uma região riquíssima também pela parque industrial, né? Temos grandes empresas. Então, a ideia é que isso também vem sendo provocado ali de forma positiva, né? O poder público funciona por demanda processual, né? São muitas ações que ele tem. E ali já existe um programa voltado para o IPTU, mas eles querem expandir ali. Então essa Santos vem ali sendo uma referência de fato, e essa porta de entrada que gera uma cultura e um desenvolvimento de processo para que esses atores amadureçam também e comecem, no caso da iniciativa privada, ter uma melhor eficiência tributária e atingir outras esferas com o seu tributo de ICMS, com o seu tributo de IR. O proponente não utilizar somente os mecanismos municipais e partir para um mecanismo estadual que lida com o ICMS, partir para projetos mais robustos, porque ele já criou aqui uma casca, entendeu o gerenciamento disso, a posição dele de gerenciar um recurso público e poder propor projetos mais robustos, de maior impacto, consequentemente mais impactos, mais processuais, quando você entra na esfera federal. Então ele passa a ser uma grande porta de entrada, né? E qualifica e desenvolve principalmente todos esses atores alcançarem novos mecanismos, novos recursos e mais impacto. Importantíssimo. No Estado é o PROAC só? Ou existe isso, no Estado é o PROAC e a Lei de Incentivo Paulista ao Esporte, que é a LIP, né, que a gente chama. É mais recente também. Isso, eles têm tetos de 100 milhões para o PROAC, tá? E de 60 milhões para o esporte. Os tetos do Estado do esporte, o ano que vem, passam a ser de 100 milhões também. E ele tem um modelo muito interessante, tá? Nós também viemos da iniciativa privada, tá? Então a gente entendeu, quando a gente iniciou propor essas soluções para esse ecossistema, desenvolver esse ecossistema lá atrás, implementar essa cultura, desenvolver processos. Então a gente consegue mensurar, né, de que forma as empresas podem investir. E o ICMS, ele tem passa por uma possibilidade melhor de sistematização disso. Nas outras leis há um desembolso da iniciativa privada e depois ela abate isso na renúncia fiscal. No ICMS não, é um sistema mais eficiente ainda. A empresa, quando vai gerar o seu tributo, ela escolhe o projeto que vai direcionar 3% para o esporte, 3% para um projeto cultural, e no próprio sistema do Cefaz, ela direciona do valor integral 3% para um e recolhe num outro boleto os outros 94%, então ela não há um desembolso, ela só faz um direcionamento desse recurso. Então isso faz esse teto de 160 milhões acabar muito rapidamente. Hoje a gente tem ali numa cultura um prazo de mais ou menos 5 meses, esse valor esse teto se extingue, e no esporte de 3 a 4 meses.
Então são mecanismos eficientes, assim, se você mensurar a quantidade de participação de empresas nesse processo que estão legitimadas por um compliance, por uma governança, por uma estratégia, são milhares de empresas participativas hoje, Fernando. E em âmbito federal, que aí essa aí às vezes acaba sendo, né, a Lei Rouanet. Um vilão, né? Vilão. Lei Rouanet é um vilão. Né? Isso, aliás, criada no século passado. Exato, né? Mas, aliás, eu volto a dizer, a gente está mais próximo de 2050 do que e mais distante de 2000. Então a gente já passou a metade pelo menos a metade dessa primeira metade desse século. Mas Lei Rouanet, isso surgiu nos anos 90, se não me engano, não é isso? Em 89, mas 89, por aí mesmo, início dos anos 90. Na prática, início dos anos 90. Exato. E ela tem hoje ela é meio vilã da história, né? Eu costumo dizer assim que, né, lógico, a gente tem que olhar e entender minimamente todas as narrativas, claro, né? Aí tem aquelas que a gente de fato se estabelece para um desenvolvimento, tem aquelas que ela é uma desinformação de fato, claro, e você não tem muitos argumentos para tratar disso. Mas eu entendo muito isso, Fernando, porque por não ter espaços como esse que você está promovendo hoje, né, e o nosso território vem contribuindo para essa narrativa, e não é uma narrativa ideológica, é uma narrativa positiva, é de informação mesmo, claro, de entender como é que isso funciona. E ela passou por essa objeção de fato, né, a gente vem de um período que, quando eu levava isso para uma empresa, né, eu falava assim, poxa, eu gosto muito de você, cara, mas, poxa, não sei, não tem um tema mais fácil para eu internalizar ele aqui, pô, eu quero ajudá-lo, eu quero, eu vejo que você é um cara legal, mas, poxa, me ajuda também, né? Bem, né? Pô, exato, mas, poxa, boa, isso... Sai dividir, exatamente, pô, vamos falar de recurso público, tributo, antecipar recurso, poxa, essa conta não tá fechando para eu levar internamente. E então a gente resolveu falar de cultura, desenvolver processo, trazer soluções, claro, e passa muito por isso, de entender que os dados que se estabelece e da maneira que é feito demonstra totalmente ao contrário, né? Se eu puxar números para você de 2024 só, tá? Só na Lei Rouanet nós tivemos 19 mil propostas para o poder público federal. Geral, no Brasil inteiro, uma lei federal, tá? De 2024 agora. Tudo isso, Fernando, tá lá, tá no sistema Salic, tá no antigo Versalic, você sabe quem investiu, você sabe quem gastou, você sabe quem fez, quem não fez. Então, assim, são dados reais, assim, sabe? Não é uma condição que fala, puxa, gostaria que fosse assim, tá? Nós tivemos 14 mil propostas aprovadas, ou seja, quase 5 mil não passaram. Elas não tiveram a sua captação liberada. A possibilidade de captar o recurso, né? Que é outro etapa, mito, né? Outra etapa. Geralmente a gente escutava, poxa, essa empresa, esse proponente recebeu isso tanto do governo. Não, ele recebeu uma possibilidade de captação. Sim. Por todas essas análises prévias, uns passam, outros não passam. No ano passado, 5.691 empresas investiram via esse mecanismo, né, no âmbito federal, que aqui demonstram 2 pontos, né? O quanto de empresa de lucro real que pode ser participativa desse desenvolvimento, se desenvolver, criar cultura e processos para integralizar, para participar desse mecanismo. E, ao mesmo tempo, já demonstra uma quantidade significativa de empresas que já estão estabelecidas, já estão fazendo ali o seu investimento via lei de incentivo, faz parte já está inserida na cultura da empresa sem problema nenhum. A empresa hoje faz questão de divulgar aquelas que têm cultura e processo. Sim, claro. E ela não consegue ser participativa sem ter isso definido dela internamente. Não consegue mais a empresa participar, ela não dialoga mais com isso, sabe? Então, ela tem segurança para falar, olha, eu investi via esse mecanismo, tá aqui, eu usei Lei Rouanet, eu usei Lei de Esporte, eu usei outros mecanismos, investi esse valor, esse projeto está sobre o nosso investimento, o nosso patrocínio, divulgue isso internamente, divulgue isso externamente, divulgue isso na mídia, porque ela sabe que ela está gerando valor de reputação e boa imagem de marca, ela tem confiança no processo, primeiro interno dela, foi legitimado, segundo externo, porque ela vê que isso é abatido. Então, haja um mecanismo eficiente. E o terceiro, que ela vê aquilo gerando impacto na ponta, positivo, que é o mais fantástico de todos. Ela é participativa num orçamento compartilhado com o governo público, e às vezes o poder público ele tem muita demanda.
e para uma finalidade específica, dentro de um prazo determinado, ele tem um pouco mais de dificuldade pela alta demanda que ele tem. Então ela colabora com isso. Pô, eu vou pôr essa grana na frente, o proponente vai entregar isso, porque o poder público não dá para olhar para tudo. Então ele conta com esses outros 2 atores para compartilhar esse recurso. Esse indicador é dele também. Essa realização é dele também. É participativa dele. Ele não está lá de forma só institucional, de fato, como ele liberou essa renúncia e ele está gerando aquele impacto na ponta. É uma gestão moderna, ao meu ver, sabe, Fernando? Onde todo mundo é colaborativo. Gerando empregos, gerando novos negócios, que nem você falou, a cada 1,5, não é isso? Cada R$1 gera 1,59 de retorno. É um estudo da FGV. E você falou uma palavra que é super importante, Fernando. O impacto. A gente tem uma ferramenta que mensura esses impactos de cada investimento. Sim. Então a gente entrega isso para o poder público, a gente entrega isso para a iniciativa privada, para o quanto ela investe, ou os indicadores que a gente consegue demonstrar ela, e você fica extremamente surpreso. Porque você fala assim, caramba, meu... É real, não é? É real, seja para uma agenda ODS, seja para geração de renda, seja para um desenvolvimento de um grupo específico, seja para geração de emprego, seja para capacitação. A gente começou a mostrar para a empresa o seguinte, ó, você investiu 2 milhões em X projetos, o número de pessoas impactadas, quantas horas elas ficaram naquele projeto, qual o público da faixa etária e gênero que foi participativo, quais os ODS que ele impactou, quantas pessoas foram ali, gerou renda a partir dali, quantas empresas contratadas e quantas pessoas impactadas. Quando você começa a cruzar esses números, uma que você demonstra para a empresa que o investimento dela gerou impacto no território, no qual não é mais uma questão só de mitigar talvez um impacto que ela tenha negativo aqui, muito pelo contrário, é uma gestão colaborativa. Ela está pondo um recurso na frente, você está entendendo? Ela está tirando do caixa dela. E isso está gerando um impacto para o território que ela atua. E às vezes não é só voltado perto da operação, não, é para o desenvolvimento da comunidade, para o território como um todo, em regiões mais periféricas, em mecanismos específicos para o desenvolvimento de uma agenda mais emergencial, que é o caso dos ODS, é o caso da LIRA agora, que é uma lei de incentivo à reciclagem, que vai investir em cooperativas, no modelo de reciclagem novo. Isso é fundamental. Então, assim, é uma leitura diferente mesmo e uma ação diferente que já é promovida por esses mecanismos, Fernando. Não, é fantástico. Antes da gente ir para o intervalo, que a gente tem que fazer um rápido intervalo, só vou deixar a pergunta no ar, mas aí o Diego fala no próximo bloco. A reforma tributária, o que isso muda ou não nessa emaranhado aí de informações? A gente vai, um rápido intervalo começar e voltaremos aqui no segundo bloco. Estamos apresentando o Jornal em Foque. O maior e mais bem equipado hospital do Litoral Paulista, a Santa Casa de Santos, conta com pronto-socorros adulto e infantil e ampla assistência 24 horas em diversas especialidades. O hospital também possui a maior rede de operadoras de plano de saúde credenciadas da região para atendimentos de urgência e emergência. Consulte os convênios credenciados. Santa Casa de Santos, o hospital que une história, pioneirismo e modernidade. Você quer receber notícias do Boc News no seu celular e e-mail? É fácil. Acesse bocnews.com e inscreva-se para receber a edição digital do Boc News no seu final de semana. E para receber também o boletim diário, resumo do dia, sempre de segunda a sexta, envie uma mensagem pelo WhatsApp 13 99123 2141. Fique bem informado e receba sempre conteúdo de qualidade com a credibilidade do Boc News. Voltamos a apresentar Jornal em Foque.
Olá, estamos de volta no Jornal em Foque de hoje. Obrigado pela sua audiência, obrigado pela sua presença. Vamos falar muito sobre leis de incentivo, importante. Se você tem um projeto na gaveta, é possível colocá-lo no papel, literalmente. E o Diego Nunes, da Nunes Incentivados, e a Cultivotec vai falar também dessas empresas também aqui no Jornal em Foque. Mas antes, pegando a pergunta do bloco anterior, a partir de 2026 começam ainda de uma maneira incipiente, tudo, mas começam as pequenas mudanças aí de acordo com a aprovação da reforma tributária. Quando a gente fala de tributos, né, isenção, governo federal querendo aumentar IOF, e aí a Câmara dos Deputados brecando, em contrapartida também aumenta o número de deputados, aquela festa também, né? Nada como dinheiro público, mas assim, de que maneira o mercado também deve estar, o setor de vocês deve estar muito preocupado também na prática, porque até agora muito se fala, mas assim, e na prática? A gente entrevistou também o pessoal do Municipal de Crianças e Adolescentes, que tem essa pegada também de isenção, para ter uma ideia. É como se o cidadão, não tem muito a ver a comparação, mas é apenas uma análise. O cidadão, na hora do imposto de renda, ele paga lá, ele pode doar 3% para o Conselho Criança e Adolescente e 3% para o Conselho Municipal do Idoso. Então, é uma maneira também de, em certa forma, não deixa de ser uma lei de incentivo também para poder contribuir diretamente para aquela entidade. Mas a reforma tributária é uma preocupação, né? Não sei se no segmento de vocês também há essa preocupação, porque alguns pontos ainda não estão muito claros. Perfeito, Fernando, uma excelente pergunta. Espero corresponder à altura aqui essa questão. Eu só vou voltar um ponto. Lembra que a gente falava, né? Olha que interessante, uma questão de objeção que passou por ser uma solução e uma eficiência tributária, muito baseado numa eficiência tributária. Claro. Obviamente que se a gente passa por uma reforma tributária, inevitavelmente isso pode sofrer um impacto. Sim. A partir do momento que essa regra do jogo é determinada, ela foi analisada e alinhado do que era mais importante ser desenvolvido para que a médio e longo prazo a gente tenha uma resposta positiva em referente aos nossos tributos, tá? Não sou um especialista tributário, nosso objetivo, nosso core é de desenvolvimento do ecossistema de utilizações de lei de incentivo que passam inevitavelmente pelo tributo, ponto, né? Por que eu fiz esse contexto? Isso impacta as leis de incentivo, sem dúvida nenhuma. Isso vai impactar as leis de incentivo, mas é muito importante a gente se atentar também às informações e às definições de fato dessa regra do jogo, tá? Um primeiro ponto, essa lei tributária, essa reforma tributária, obviamente estou falando no contexto das leis de incentivo, dos mecanismos, sim, tá? Dos meus 10% do IR, dos 3% do ICMS e de até 20% do ISS e IPTU, tá ok? Bom, primeiramente, na esfera municipal, né, haverá uma substituição do tributo de ISS, né? Porém, nas leis municipais do nosso território aqui, Santos, Guarujá, ela tem essa possibilidade de abatimento por dois tributos, o ISS e o IPTU. Que esse não se mexe. Esse não se mexe, ele está fora dessa reforma tributária. Essa informação é importante porque a gente já começou a estabelecer uma cultura de empresas investirem pelo seu IPTU. A gente já tem modelos de investimento pelo IPTU e um dado que eu citei pouco aqui, você trouxe, de pessoas físicas também. Tá? A gente não tem uma cultura de contribuição, de doação no nosso país, mas é lamentável. Porque... ela vem crescendo a utilização de você usar a parte do seu IR e do seu IPTU num projeto que você acredita. É como se você administrasse um pedacinho do seu imposto em algo que você vê ali gerando impacto. Direcionado, acho que é até justo, né? Enfim, então o primeiro ponto, assim, é uma informação importante que você está abrindo aqui hoje. Não impacta as leis municipais. Tem outras leis municipais que só são de ISS. Essas, assim, de fato, serão impactadas. E o governo vai dialogar junto com esse setor, com esses atores que hoje são representativos nos indicadores que eles geram, né? Obviamente que o setor de iniciativa privada ele tem outros benefícios, outras renúncias que ele também está dialogando lá.
Mas eu vejo uma movimentação da iniciativa privada lutando também por isso. No mesmo sinalizando, a gente fez um evento na CS agora na sexta-feira, e houve também essa questão ali de esse olhar, né, dos aumentos do teto, que era importante, enfim. Então, primeiro ponto, o IPTU não se mexe, então as leis continuam vigorando tranquilamente. Há uma mudança gradativa que se inicia de fato no ISS em 2029, tá? Então vale 2028, projetos para 2028, você já tem que estar isso já... Não, ainda não, porque ele só sai o benefício, a lei nova, a reforma tributária vai estabelecer novos tributos, né? Com outras nomenclaturas e um outro modelo de gestão. Em 2033... é onde esses benefícios de renúncias fiscais de qualquer tipo, de qualquer outro mecanismo, dentro desses tributos que são que foram inseridos o municipal e o estadual, o ICMS, que serão extinguidos, ISS e ICMS, não tem renúncia fiscal em nenhum deles, nesse tributo único. Ou seja, obviamente, vai ter que ter outros... em 2033, tá, que a gente tem um período ainda de 5 anos, ou de 8 anos, perdão. Lógico que de forma gradativa ele vai diminuindo essa relação de utilização do ISS direto do município, né? Ele já vai sendo ali dividido em percentuais, né? Vai ser desenvolvido de forma gradativa, mas em 2033, por exemplo, você não investe mais no Promify e para o Promicult de maneira clara, por meio do ISS, só por meio de IPTU. Sim. Isso é a primeira regra. No Estado, essa definição ainda não saiu, tá? Eles não sabem como de fato ainda lidar com isso. Existe muito diálogo, muita troca de informações, estão buscando soluções no qual esse valor que hoje é de 200 milhões que será no próximo ano, de que maneira essa renúncia pode acontecer ou ser fomentada de uma outra forma, ou diretamente com o governo, que hoje já é uma realidade também do governo estadual, pelos editais, pelos fundos, seja por qualquer outra forma de obter recursos para uma finalidade específica. E uma outra informação super importante, que o IR também ele não entra nesse papel, nessa reforma, né? Nem a questão do imposto, como também a questão do imposto, ele entra COFINS, PINS, né? Sim. Mas não o IR devido, que é o que é utilizado no mecanismo de incentivo, né? Então, isso não vai afetar a renúncia, o mecanismo de incentivo que hoje a possibilidade é a utilização de até 10% do IR devido para finalidades específicas, 4 para cultura e audiovisual, 2 para o esporte, 1 para a LIR, que é a Lei de Reciclagem, PRONAS, PRONON, PCD em Oncologia, FIA, Fundo da Criança, da Infância e da Adolescência, Lei do Idoso, ou seja... esses se permanecem intactos, que é onde tem a maior quantidade de investimento. Em 2024 foram 4 bilhões e 300 destinados somente para o esporte e para a cultura. Se a gente somatizar Pronon, LIR e outros, a gente passa de 5 bilhões e meio. Que se você olhar pela arrecadação tributária do país, também é um valor... super impactante para os investimentos, para o desenvolvimento social, ambiental, por meio dos projetos incentivados, mas ele representa muito pouco, né, da arrecadação do Brasil inteiro. Então, respondendo de forma direta, municipal não afeta, porque tem IPTU na legislação, o ISS é só a partir de 2033, estadual aí sim, não tem essa resposta para você. E o federal, no IR devido, isso não se mexe. Então, vamos aguardar aí os próximos... Mas obrigado, viu, por essa... É a primeira vez que eu falo sobre isso até. Que bom. E fico feliz com a sua pergunta, porque essa informação já começa a partir daqui a ser mais distribuída, até para... que é uma preocupação. Poxa, muito grande. Isso tem que ser discutido, tem que ser falado. As empresas, né? Porque deve ser uma pergunta que as empresas devem falar assim, e aí, o que vai acontecer, né? De que maneira? Porque eu posso... IPTU e ISS, eu posso por essas duas maneiras. Sim. Se eu só puder pelo IPTU, vai compensar ou não vai haver essa compensação? O investimento vai ser menor, né? Porque ele é pelo um valor menor, o IPTU. Ele vai ter uma limitação maior de investimento. Exatamente. Mas hoje, como mais empresas querem ser participativas e não conseguem acessar o programa por uma
teto de renúncia limitado, talvez seja ainda uma possibilidade de mais empresas participarem. Isso pode ser, até pegando esse gancho, empresa de qualquer porte também, né? No município, sim. Tá? No município, sim. Pessoas físicas estão usando o CPTU. Ah, é? A gente tem 2 projetos que parte deles são subsidiados por pessoas físicas que usam parte do seu IPTU. A Secretaria de Finanças recebe isso. IPTU até 10%. A regra, para ser mais clara, assim, é o seguinte: tudo que você investe é 100% abatido. Tá. Essa é uma primeira regra. Tá? Só que pro IPTU, ele deixa você abater até 20% do teu exercício. Então, se o teu valor que tu investiu é maior do que os 20% daquele exercício, o saldo residual fica para o exercício final, pro seguinte, até esse investimento ser 100% abatido. Você vai receber no carnês, ou no caso, suas guias lá, independentemente de ser parcelado ou integral, já deduzido 20%. Até abater o seu valor total, porque você recebe um crédito, um certificado. A gente protocola lá na Cefim e fica lá na sua inscrição municipal ou na sua GIS lá da empresa. E a empresa é igual. O valor que ela investe é 100% abatido, só que o governo fala, ó, eu vou te abater 100%, mas eu só posso deduzir 20% por mês. Então, cada competência que se encerra, automaticamente abate 20%, deduz do saldo que você investiu. Sobrou saldo residual do teu investimento, no próxima competência até se extinguir e abater 100% a tua renúncia. Então, eles são 100% deduzíveis. Aí depende, tem empresa que é menor, demora mais para abater, mais meses para abater. Tem empresas que consolidam tudo isso num único mês. A gente tem grandes empresas do Porto que tem especialmente empresas pagamentos grandes de ISS, né? Então, ela investiu 1 milhão, isso já representa 20% do que ela está pagando de ISS naquela competência, por exemplo, de um mês, entendeu? Exatamente. E é até importante, né, Diego, para as pessoas entenderem, o fato da empresa, da pessoa, do projeto ter o aval, não significa automaticamente que ele vai ter o patrocínio também, porque fica aquela expectativa, você conseguiu os recursos, na realidade não conseguiu os recursos, você conseguiu o quê? Conseguiu a possibilidade de captar esses recursos, né? Porque há uma confusão muito grande em relação a isso, né? Liberou. Perfeito. Liberou, mas agora está todo mundo na fila querendo. Quanto mais empresas quiserem investir em projetos, obviamente vai ser melhor. Eu me lembro, eu tinha um amigo professor também, ele trabalhava na Uzi Minas, e no início, e bem no início do Promify, laçavam os projetos, não tinham projetos suficientes para poder atingir, ou seja, a oferta era maior do que a demanda, né? Você deve conhecer. Perfeito, nossa, você remeteu. Os Minas era um grande exemplo disso daí. Perfeito, você remeteu tem alguns, né, fatos históricos ali do Promify. Um abraço para o professor Luiz Carlos Bezerra. Isso, e Uzi Minas foi uma grande incentivadora, né? Ela foi a que destravou, eu costumo dizer, né? Como foi feito com uma outra empresa no Guarujá. Grupo Mendes também. Que eles foram participativos e meio que com aquele investimento desenvolveram, né, na prática o que estava ali numa vigência, uma regulamentação no papel. Exato. Isso foi se aperfeiçoando, então mais empresas sendo participativas, de fato, muito por esses movimentos, né, no decorrer dessa jornada toda, esse amadurecimento. E você falou uma fato que é muito importante, a posição de você ter um projeto publicado no Diário Oficial que te dá a possibilidade de captar o recurso, não te dá a garantia desse recurso, né? Você precisa aí sim, dependendo do mecanismo, ativar esse outro ator que é a iniciativa privada, a empresa investir e você executar seu projeto. Existem outras linhas, né, que são de editais, onde você tem uma linha direto com o governo, mas também é uma concorrência grande, né? Geralmente o governo coloca ali uma linha e os números de propostas que são escritas, elas são analisadas por critério da finalidade daquele edital, obviamente, e também por um critério hoje ainda mais, por uma ação ainda mais criteriosa, né? Determinadas questões, se tem ali algumas cotas no gerenciamento da entidade, de minorias, se tem uma presidente que é mulher, isso tudo vai te qualificando no edital a você ter uma posição melhor, também, né? Se você tem capacidade de gestão, se não tem. Você é o primeiro que apresenta, às vezes tem gente que é recorrente, né? Exato. E aí até o próprio secretário Rafael Leal, quando participou com a gente, falou, quando ele ia lançar isso daí, a gente vai dar X vagas para aqueles que nunca se inscreveram, efetivamente. Perfeito, existe isso também. Dá incentivo também. Rafael Leal também é um grande incentivador aqui, né? Abre esses
na gestão ali, muitas possibilidades para a cultura se desenvolver aqui no nosso território, né? Hoje temos 3 linhas digitais gerenciadas pela própria Secult, o Promicult, que é um modelo de negócio, um modelo de renúncia num programa do governo também, que é um sucesso, né? É bem estabelecido, é bem desenvolvido, iniciou na gestão dele também, né? Essa ação de fato de fazer um mecanismo novo, a gente só tinha a referência do Promify. Ou seja, essas possibilidades são modelos diferentes, mas elas todas têm uma concorrência pelo número de propostas, por justamente ser modelos ou de renúncia fiscal ou digital eficientes. Então, todo mundo ali, que eu só dou uma sugestão para quem, né, propõe projetos, se capacitem, entendam aquilo que você está submetendo, seja pelo meio de mecanismo de incentivo. Não olhe só a sua ideia, isso não pode se perder, que é a essência, o objeto do projeto, é aquilo que você pode propor de melhor, né? Aquela finalidade que é específica sua. Isso não se perde, mas você tem que estar atento a outros detalhes que te credenciam, seja no edital, né, que são essas questões que a gente colocou aqui, e principalmente na lei de incentivo, onde a gente atua mais, entender, às vezes eu tenho uma grande ideia, uma vontade, um sonho, de fato eu faço muito bem aquilo, seja na finalidade cultural, esportiva, educacional, seja qual for. Mas eu tenho que dialogar com esse outro ator que é a iniciativa privada. Eu preciso entender as estratégias dele. Não adianta eu propor um projeto de 500 mil se a empresa está investindo 100 mil. É a média de investimento das empresas. Os territórios que isso estão sendo direcionados, esses recursos. Qual possibilidade de outros impactos teu projeto pode trazer como temas transversais ou impactos transversais por meio da cultura, do esporte, da reciclagem, enfim, seja como for. Então essas análises todas é o que vão despertar a audiência e a intenção daquela empresa ser participativa do projeto, sabe? Uma boa gestão, uma transparência no teu processo, uma boa comunicação, que participe com serviços, que divulguem isso, que demonstre essa informação, que comunique isso. Comunicação é fundamental, porque é isso que faz as ações se estabelecerem, sabe? É um conjunto de ações, na verdade. Então o proponente ele tem que estar atento a esse outro lado do processo, para justamente o projeto dele ter essa visualização, aí é com ele depois de entregar, porque é o que ele sabe fazer bem, né? Concorda? Aí é só chutar e fazer o gol. Diego, a gente vai para um rápido intervalo comercial e voltaremos já para o último bloco do Jornal em Foco. Vamos falar sobre esse evento importante que teve na Associação Comercial, Incentivos que Transformam. E aí com dicas importantes também, né? Que quem tem interesse aí, fica atento. Espere um pouquinho aí, a gente já volta aqui no Jornal em Foque. Estamos apresentando o Jornal em Foque. O maior e mais bem equipado hospital do Litoral Paulista, a Santa Casa de Santos, conta com pronto-socorros adulto e infantil e ampla assistência 24 horas em diversas especialidades. O hospital também possui a maior rede de operadoras de plano de saúde credenciadas da região para atendimentos de urgência e emergência. Consulte os convênios credenciados. Santa Casa de Santos, o hospital que une história, pioneirismo e modernidade. Você quer receber notícias do Boc News no seu celular e e-mail? É fácil. Acesse bocnews.com e inscreva-se para receber a edição digital do Boc News no seu final de semana. E para receber também o boletim diário, resumo do dia, sempre de segunda a sexta, envie uma mensagem pelo WhatsApp 13 99123 2141. Fique bem informado e receba sempre conteúdo de qualidade com a credibilidade do Boc News. Voltamos a apresentar Jornal em Foque. Olá, estamos de volta no último bloco do Jornal em Foque, aí, um programa muito especial. Você que tem projetos, está na sua gaveta, está na sua ideia, coloque, transforme esse projeto em algo prático aí. É importante,
né, seus sonhos se tornarem realidade. Não está tão difícil assim, é claro. O Diego Nunes, que está aqui participando conosco, da Nunes Incentivador e também da Cultivotec, vai falar das duas empresas, né? Vai falar também de um evento que teve na semana passada, Incentivos que Transformam. Tem até um vídeo aí, se o Felipe puder colocar também, um vídeo que aconteceu na Associação Comercial, reunindo aí dezenas de profissionais aqui das mais variadas áreas e também, é claro, das empresas, né? Você falou essa questão ODS, o Fábio Tatsuboa aqui sempre participou aqui com a gente também, o Cláudio também da Autoridade Portuária participou com a gente também recentemente. Enfim, a gente tem trazido aí players importantes para colocar, que aparentemente parece um bicho de sete papão, né? Mas você fazendo a lição de casa é possível, não é um sonho tão distante assim, né? Como foi esse evento aí que aconteceu na Associação Comercial no final de junho, já temos julho, de junho, né? O que representou esse evento? Foi o primeiro, outros estão na pauta também, que é importante aí para as pessoas conhecerem. Perfeito, Fernando. Na última sexta-feira, né, isso foi um encontro promovido pela Associação Comercial de Santos, na gestão do nosso presidente, do Mauro São Marco, junto com a sua diretoria, a ACS, no qual faço parte também, com a coordenação, com a vice-coordenação da Câmara de Comunicação, Turismo e Eventos. E a ACS tem como um dos eixos dela o desenvolvimento da nossa cidade, né, em diversas agendas, né? Então, bem proativo. Bem proativo. Essa última gestão do nosso presidente, ele vem demonstrando ali, transformou a ACS em algo muito acessível, dinâmico, moderno, e manteve a sua reputação, as suas... uma entidade centenária, né? Um prédio de mais de 100 anos, uma instituição de mais de 150 anos. Então, isso atraiu, né? Nós estamos ali há 4 anos associados, e com esse olhar dessa gestão para todos os associados, né? Mas para aqueles que vão ali demonstrando ainda mais as suas ações, eles olharam como, de fato, uma contribuição para o desenvolvimento do território, principalmente dialogando com a parte de empresas, no qual fazem parte ali do portfólio de associados da ACS, instituições, entidades também hoje são participativas. E ela falou, poxa, Diego, vamos promover um evento para entender melhor como esses impactos são gerados, de que forma eles acontecem, quem são esses atores. E eu achei a ideia motivadora, sou um entusiasta disso, não só pela imparcialidade ser o nosso negócio, mas principalmente de ver isso se desenvolver e acontecer na ponta e transformar de fato muitas ações. Promovemos esse evento tinha uma audiência super qualificada, de setores diversos, setores da iniciativa privada, proponentes e agentes de transformação aqui do nosso território, comunicadores. Então foi uma manhã super agradável, no qual a gente conseguiu expor ali uma série de informações, de mostrar como é que esse ecossistema estava desenvolvido nessas 3 esferas: municipal, estadual e federal. Trouxemos a iniciativa privada para demonstrar os investimentos dela e os impactos que elas geram com esse investimento em toda a sua jornada. Algumas imagens aí. Perfeito. Também, né? Nós tivemos aí um almoço depois ali com os principais atores que apresentaram ali não somente as suas propostas, do que eles contribuem para o desenvolvimento do território nessa direção, mas como também pessoas que atuam nesse ecossistema e principalmente contribuem para esse desenvolvimento. Então, assim, foi uma manhã muito prazerosa, foi uma manhã que a gente teve um orgulho muito grande de poder demonstrar algo que a gente se estabelece e contribui. Também ter esse apoio e esse alicerce da associação comercial com a reputação dela só credencia ainda mais aquilo que a gente vê que na prática está sendo bem feito, sabe? Ver os atores que entregam os projetos ali tendo mais possibilidade de enxergar como é que está esse retrato do mecanismo de incentivo em todas essas esferas. E o mais interessante foi sensibilizar
novas empresas, que é o principal, novas proponentes que participem desse ecossistema. Tá aí o nosso presidente Mauro São Marco, o secretário Rogério Sampaio, que foi dar seu olhar sobre o poder público, né? Ele demonstrou como isso é lidado dentro do poder público, de que maneira eles conseguem gerir isso, empresas de comunicação, empresas de sustentabilidade, diretores, enfim. Tínhamos uma audiência muito qualificada ali, viu, Fernando? Muito legal. Presidente do Parque Tecnológico, Eduardo Bittencourt. Um abraço para Eduardo. Um grande abraço, uma referência de inovação e tecnologia. Inclusive, com ideia da área tecnológica também. A lei de incentivo, né? A gente falou aqui em primeira mão. Perfeito, também, né? Exatamente. Viu? Mas tá. Jornal em Foque sempre. E olha que coisa maravilhosa, né? Você vê outras... Em tech, ele comentou. Isso, outras áreas do poder público buscando alternativas para que as suas áreas se desenvolvam, espelhadas em outros mecanismos, em outras áreas que isso deram certo. Exatamente. Então o presidente Eduardo Bittencourt é um incentivador, ele busca alternativas, é super atuante. Vou deixar o meu abraço aqui para ele. Estava participativo também no junto, representando o poder público, junto ao secretário Rogério Sampaio de esporte, que também demonstrou o olhar dele, os números que o Promify alcança a cada ano, vem trazendo também uma inovação, buscando alternativas para que isso seja mais eficiente, seja mais comunicado, seja mais atrativo, seja mais democrático ainda, que mais gente tenha acesso a isso. Então, assim, é isso que a gente acredita. A Associação Comercial também trouxe essa possibilidade de juntar todos nós ali para falar de um tema único e um tema que realmente tem trazido uma transformação social, contribuindo na educação, no esporte, na cultura, na parte de reciclagem, na parte agora de outros temas transversais, como você citou aqui. O Fábio Tatsubo tem sido um grande parceiro. Fantástico. Ele viu também... Fábio. Grande abraço, Fábio. O Fábio... No início ninguém acreditava muito nele. Pô, e olha que coisa interessante. Isso há mais de uma década. Exatamente. Quando eu encontrei o Fábio, foi como se fosse uma tradução dos impactos que os projetos incentivados atuam, né? De que forma, às vezes a gente tinha uma leitura especificamente daquele objeto, né? Esporte, cultura, e não conhecia esses temas, esses impactos transversais. Quando o Fábio apresentou o ODS ao município, às pessoas, eu capturei aquilo e falei, Fábio, os ODS estão aqui dentro, cara. E a gente começou a demonstrar para as empresas como aqueles projetos poderiam impactar os ODS, que são temas, eixos principais de dentro de qualquer corporação pública, privada, de terceiro setor. Então isso eu falo para o Fábio, assim, existem os projetos incentivados antes e depois dos ODS, né? Antes e depois da governança, do compliance e dos ODS. Porque isso foi traduzindo e demonstrando que cada impacto que era gerado por meio de um projeto incentivado percorria uma agenda 2030 de ODS, percorria um programa de voluntariado, percorria uma capacitação, percorria uma geração de renda, as questões de gênero, as questões raciais, enfim, o desenvolvimento do território, as questões ambientais. Então, assim, tudo está conectado, tudo isso é um conjunto de ações aí de pessoas, de instituições, de empresas, de comunicadores que estão fazendo isso acontecer, viu, Fernando? Exatamente, aí movimentando negócios, oportunidades, colocando em prática sonhos, projetos que muitas vezes estariam no papel. Até a gente já está chegando no final, a gente tem essa questão da limitação do tempo, Diego, mas assim, eu tenho, por exemplo, uma ideia, um projeto, um cidadão vai te procurar lá na sua empresa, na Nunes Incentivador e na Cultivotec, você que tem nessas duas empresas até para falar. Como que, ou outras empresas também, a gente não tem problema, não. A única questão é assim, qual é o primeiro passo, quais são as maiores dores das pessoas que tem uma ideia, tem uma baita de uma ideia, todo mundo tem uma ideia, agora tem que saber se essa ideia pode ser levada adiante, né? E como ordenar isso daí, né? Então, como é que funciona? Se a pessoa acordei com uma ideia, e aí eu falo assim, aí você vai falar assim, o Diego vai falar assim, olha, boa ideia, mas tem que ver isso, tem que ver aquilo, tal.
E muita coisa você vê que não tem futuro ou tem potencial e precisa ser, obviamente, melhorado. E algumas até já muito bem adiantadas. Como é que funciona isso? Até para as pessoas entenderem aí, dentro da proposta, claro, que vocês têm lá em ambas as empresas. Perfeito. Independentemente da nossa atuação como solução para esses dois grupos, proponente e investidor, que são as empresas, que fique bem claro que isso é acessível a todos, que tem possibilidade técnica de atuar nessas leis de incentivo. O que eu quero dizer com isso? As informações, elas estão para todo mundo, independentemente de ter uma empresa que apoia a parte do proponente, que é para ele entender dos prazos, estruturar um projeto, entender o fluxo disso, estar alinhado hoje às questões do seu objeto com a sua planilha orçamentária, porque na hora da execução aquilo esteja alinhado e seja execuível de fato. Há uma prestação de contas, que é super importante, que são processos que não é que eles são burocráticos, eles são processos, são partes de processos que são extremamente importantes, senão você não tem a possibilidade nem de atuar e muito menos de uma recorrência. Nós temos soluções para isso, nós temos uma performance muito grande com as principais instituições aqui da nossa cidade, fundações, institutos e pessoas. As pessoas físicas que querem, que no caso de Santos, né, no esporte, tem que ser um educador físico. Muitos começaram como educador físico e hoje tem as suas associações que atuam nas suas comunidades esportivas, que geram negócio, que desenvolvem o território. Elas têm essa entrada de entender primeiro o que é um projeto incentivado, o que é uma lei de incentivo, entender da importância de gerar um recurso público, de gerar impacto, de gerar indicador, de ter uma boa gestão desse recurso, de fazer uma prestação de contas simples. Tem uma planilha, tem um gasto, é numa conta específica que cai o recurso, não é uma conta ou da associação, ou da fundação, da conta pessoal. Ela está numa posição de gestora daquele recurso. O governo público está dando a condição para ela falar, ó, gere isso para mim aí que você vai fazer bem feito. Você tem uma finalidade ali, uma especificidade, se nesse momento você vai fazer melhor do que eu. Inclusive a parte que cabe, o lucro, digamos, nesse aspecto, também está previsto dentro desse orçamento. Não é um pecado. Nada, pelo contrário. Lembra aquele dado que a gente falou do que esse recurso gera para novas contratações, para geração de uma série de serviços, de empresas, de novos tributos. Na sua posição como pessoa física, você tem a posição de gestor e a posição de contratado, como se fosse uma associação, e também você está na gestão de atuação naquele projeto. O que é a questão da desinformação ou da falta de informação de fato. E a gente tem às vezes uma cultura com relação aos recursos públicos que às vezes nos trava, muito mais do que de fato ela precisa ser compreendida. E a partir do momento que você tem essa segurança, independentemente de ter uma empresa que te apoia ou não, a gente quer ver o desenvolvimento do ecossistema. Então as pessoas têm que acessar essas informações, precisam entender que tem essa cultura de propor projetos, e isso acontece cada vez mais no nosso território. A gente está em recorde de propostas de proponentes que vêm buscando as leis de incentivo. A gente cada ano alcança mais número de propostas, ou seja, é mais gente participativa. E o que eu direciono ela? Que ela procure saber das informações, independentemente se é uma empresa que atua, que todo mundo pode escrever um projeto incentivado, todo mundo pode compreender que aí tem que ter uma responsabilidade de gerenciamento importante, e se há uma necessidade de um apoio ou não, a questão do desenvolvimento daquele proponente ou do objetivo dele naquele projeto. Pô, meu negócio é executar, deixa essa outra parte para um serviço, como ele contrataria um outro serviço. Então a nossa atuação está dentro do orçamento, no êxito que a gente chama, né? Então eu sugiro que as pessoas se informem, ou espaços como esse assistam, vejam a possibilidade. Todas as informações estão nos canais de comunicação público, todas as informações, elas, lógico, cada vez estão melhorando essa comunicação, mas elas estão lá, tá? Os ciclos, o que você tem que fazer, o que você não tem que fazer, de que forma você tem que fazer, os documentos que você precisa apresentar. Então a gente quer ver esse ecossistema pujante, as pessoas sendo participativas, porque a questão da solução, obviamente, a gente tem uma performance melhor, porque a gente só faz isso e acaba contribuindo mais para a execução disso. Tanto que a gente tem uma representatividade muito grande na iniciativa privada,
porque antes mesmo de a gente fazer um investimento na empresa, a gente não é um captador de recurso. A gente implementa cultura, integra áreas, integra compliance, jurídico, para ela ter 100% de segurança e entender a estratégia que ela quer atuar. Aí os investimentos são recorrentes, você só vai mostrando as questões. Então tem todo um processo que a gente acredita. É interessante ver mais gente nesse processo. Muito bem. Diego Nunes aí da Nunes Incentivados e Cultivotec, obrigado aí pela sua presença, sucesso aí, né? É importante também que esse ecossistema só cresça, a gente tem um cenário, a região tem um cenário muito interessante, a gente vai ter aí a questão do offshore, que a empresa já estão contratando 300 pessoas sendo contratadas, centro público de emprego, quem tiver interesse é só olhar lá, 300 vagas disponíveis no mercado offshore, que só está começando, fora túnel Santos Guarujá, fora aeroporto, enfim, talvez um dos melhores momentos, vamos ver se sai tudo do papel, estamos na torcida e é claro, o mercado vai ampliar ainda mais aí as perspectivas e os projetos incentivados ainda mais. Diego, obrigado pela sua presença e eu quero agradecer também a sua audiência, a sua participação. Lembrando que você pode nos acompanhar pelas nossas redes sociais, nosso Facebook, facebook.com/jornalbocnews, nosso canal no YouTube, youtube.com/bocnewstv e também nas demais redes sociais, além do nosso site bocnews.com. Reprise 5 horas da tarde, TV com Santos e também no mesmo horário, Rádio Santos FM 92,5 MHz. São todos um ótimo dia e até amanhã no mais um Jornal em Foque. Tchau, tchau. O maior e mais bem equipado hospital do Litoral Paulista, a Santa Casa de Santos, conta com pronto-socorros adulto e infantil e ampla assistência 24 horas em diversas especialidades. O hospital também possui a maior rede de operadoras de plano de saúde credenciadas da região para atendimentos de urgência e emergência. Consulte os convênios credenciados. Santa Casa de Santos, o hospital que une história, pioneirismo e modernidade. Você conferiu Jornal em Foque. Apoio Santa Casa de Santos, cada dia mais completa.